Olá, sejam bem-vindos ao BioReview, canal de revisão de biologia. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe aqui o seu like. Bom, hoje aula rapidinha aí sobre desequilíbrios ambientais e doenças, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa proposta, que, aliás, é um dos assuntos da Olimpíada Brasileira de Biologia do ano de 2023, deste ano aqui que eu estou gravando. Então, um assunto super pertinente. Gente, como vocês sabem, no meio ambiente, a gente vai ter seres vivos que se relacionam... Ixi, eu tô travando, gente, peraí. Vou fechar aqui e aí vocês só me escutam, tá bom? Vamos lá, para a gente ter a aula. Então, é assim, no meio ambiente, o meio ambiente ele é formado aí, né, por água, solo, ar, e a gente tem seres vivos nesses três é, fatores. Na água, a gente vai ter os seres aquáticos, no ar, né, os pássaros, insetos, que aí, por assim, voam, e no solo, né, a gente vai ter os animais terrestres, dentro do solo, minhocas, né, e alguns micro-organismos também, enfim. As plantas, elas produzem o oxigênio e, por sua vez, elas capturam aí, né, o gás carbônico para fazer, então, a sua fotossíntese, né, e produzir sua glicose. As plantas também são seres produtores, então, do seu próprio alimento, mas elas também servem de alimento para os animais herbívoros. Então, a gente vai ter toda uma cadeia alimentar aí que se desencadeia desse processo. Depois a gente vai ter os animais carnívoros, a gente vai ter os animais onívoros, os decompositores. Então, tudo isso acontece de uma forma harmônica para ter um equilíbrio ambiental. Lembrando que todos nós, todos os seres vivos, são compostos, né, por elementos químicos, né, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, hidrogênio e enxofre. Bom, lembrando, então, que quando existe um desequilíbrio, a gente pode também alterar a concentração desses componentes. Então, eu vou contar uma historinha para vocês a partir de agora, para a gente conseguir entender um pouco desses impactos dos equilíbrios ambientais em cima do ecossistema e em cima do meio ambiente. Então, vamos lá. Faz de conta, então, que eu tenho aquela floresta linda, aquela mata verde que vocês estão vendo ali atrás, tá? Essa imagem aí é da Mata Atlântica, então é um bioma aqui do Sudeste. E aí eu tenho, então, uma inserção aí de uma fábrica, tá? Então, por ficar perto da região portuária, então nós temos o Porto de Santos, essa região foi, então, indicada e escolhida para alguns para um polo industrial, tá bom? Essa região aí chama-se Cubatão, gente. Cubatão foi considerado o Vale da Morte, tá? De tanto que impactou essa região. Então, vocês podem perceber que nós temos ali a liberação de fumaça. A fumaça aí são poluentes atmosféricos, tá? E esses poluentes atmosféricos, infelizmente, eles não ficam só ali e aquela mata ali, aquelas plantinhas conseguiriam absorver e filtrar esse ar. Não. É produzido em tanta quantidade, em alta quantidade, que isso pode, então, impactar não só essa região, como regiões mais distantes, tá? Então, você imagina que nessa região dessa mata, que era uma mata onde tinham todos os seres vivendo de forma harmônica, de repente nós temos agora esse polo industrial. Junto com o polo industrial, os trabalhadores e também as pessoas que iriam viver ali naquela cidade, né? Então, a gente vai ter aí uma imagem de uma cidade, essa cidade não é no Brasil, essa imagem eu tirei de uma cidade asiática, né? Mas eu acho que também ela espelha muito bem o que a gente vê nos grandes centros urbanos, inclusive São Paulo. Hoje em dia, a gente não vê tanta fumaça assim saindo dos veículos devido a uma nova legislação ambiental que nos obriga a colocar catalisadores nos nossos automóveis. Mas isso aqui já foi uma realidade nos anos 80, 90 do Brasil. Bom, então, professora, você está me dizendo que essas fábricas, essa fumaça vai para a atmosfera e mata tudo. Pronto, acabou o mundo. Pronto, gente, acabou a aula. Não, gente, não é assim. É fato que realmente prejudica, mas a coisa não acontece de uma forma tão rápida
como a gente está vendo aqui na imagem, dependendo do tipo de poluente, tá? Dependendo do tipo de poluente, demora-se alguns anos para a gente ter uma imagem como esta, né? Para ter uma imagem como esta, a gente teria que ter algo mais radioativo, foi como aconteceu lá, por exemplo, em Chernobyl, né, em Fukushima, mas os nossos poluentes, os poluentes das nossas fábricas, eles são impactantes, mas o impacto é um pouco menor, tá? É menor, gente, do que radioativos. Mas, no caso, a gente também está poluindo e prejudicando, sim, o ecossistema. E se caso a gente não parar de poluir, ou até mesmo não tomar medidas cabíveis, né, para a gente colocar, por exemplo, metodologias mais sustentáveis na fabricação desses componentes, a gente pode sim não, ter um impacto tão gigante que a gente pode realmente destruir aquelas espécies, elas podem entrar em extinção e a gente não consiga, então, voltar a ter uma chance, né, de revitalização da área, tá? Esse processo chama-se também mitigação, tá? Quando a gente vai tentar, então, converter essa poluição, a gente vai mitigar o cenário. Bom, aqui eu tenho uma imagem que é de um processo chamado chuva ácida. Percebam, então, que eu tenho uma cidade, essa cidade vai liberando, então, dióxido de enxofre, de nitrogênio, e aí o que acontece? Esses poluentes, eles vão ficando concentrados na atmosfera. Conforme vem o ciclo da água, ou seja, vai se condensar. E aí, então, vamos ter uma chuva. Essa chuva pode ser no próprio local ou pode ser numa região mais distante, porque depende também do fluxo atmosférico, correntes de ar podem levar esses poluentes para outras regiões, tá? E aí você vai ter uma lavagem, uma limpeza dessa atmosfera, e esses poluentes vão cair, então, vão aqui, nesse caso, está caindo aqui nesse mar, né? Mas também podem cair aqui nesse solo e nos rios, tá? Lembrando que esta água, ela pode ser, então, infiltrada, e aqui por debaixo dessas montanhas, desse solo, eu tenho o lençol freático, que também será contaminado. Então, esse processo de contaminação do solo, lençol freático, a gente vai chamar de lixiviação. A lixiviação faz com que esses poluentes não só ficam contidos nesse cenário aqui do solo e do lençol freático, mas também vão se infiltrar e vão contaminar o leito do rio ou de lagos. E outras coisas, né, gente? Outra coisa, atenção, aqui a gente vai ter os animais, as pessoas também. As pessoas respiram, os animais respiram esses poluentes e também podem cair na pele. Caindo na pele também pode causar câncer, tá? Como eu falei, não é imediato, mas ele pode sim, por uma reação química, alterar, né, ali o metabolismo celular, e aí sim a gente vai ter uma célula diferenciada, que no futuro pode se transformar então num tumor, tá? Pessoas que viviam lá em Cubatão, naquela época do Vale da Morte, tiveram diversos problemas, não só respiratórios, como de pele, mas também as gestantes, as pessoas começaram a ter crianças prematuras e até mesmo com problemas degenerativos, tá? Com uma formação. Então, vejam só como que é perigoso, né, esse ciclo aqui de poluentes, tá? Então, lembrando que esse ciclo que eu estou mostrando para vocês é o ciclo da chuva ácida. Falei do processo da lixiviação, que é da infiltração desses poluentes pela água que infiltra o solo, e assim também contamina um lençol freático, ok? Bom, no próximo slide, eu quero atentar-nos à questão do desequilíbrio do ecossistema. Por quê? Se eu coloco uma indústria ali, eu vou para uma cidade, eu vou ter um desmatamento. Se eu tenho um desmatamento, eu vou tirar destes animais o meio ambiente, o habitat natural deles. Abelhas, por exemplo, são insetos que logo indicam que está tendo algum problema de desequilíbrio. Elas fogem de fertilizantes, de pulverizadores, então elas vão buscar a sua fonte de alimentação em regiões mais puras, tá? Em regiões mais saudáveis, então com maior equilíbrio, mais preservadas. Então, quando você vê a carência, a ausência dos insetos polinizadores, principalmente abelhas, é sinal que ele já está tendo algum problema ambiental.
E esses animais, então, eles podem ir cada vez para longe, para mais, para assim, dentro de outras áreas, né, de outras florestas. Se não tiver floresta, gente, eles vão morrer, tá? E aí você pensa, ah, morreu, e aí? E aí que ele também tinha um predador, e o predador dele comia ele. E agora o predador não tem mais o que comer também, então ele vai comer outra coisa. E aí é onde começam a ter novos hábitos. Então você via, por exemplo, espécies que às vezes não atacavam certas lavouras, começam a atacar as lavouras porque acabou o alimento daquela vegetação que estava ali nativa. E as doenças e seus vetores. Então, a gente falou no caso da abelha, mas, por exemplo, igual os insetos, os mosquitos, eles também estavam lá, nessa região de mata, e agora eles procuram também outros seres para se alimentar. E eles vindo para dentro da cidade, nós somos animais. Eles sim, se eles são hematófagos, ou seja, se eles se alimentam de sangue, eles vão nos picar. Eu trago para vocês aqui estudarem alguns desses vetores muito importantes para as provas externas, tá? Enem, vestibulares e Olimpíadas. O mosquito palha, que passa a leishmaniose, o mosquito anófeles, que passa a malária, o mosquito Aedes aegypti, que a gente conhece muito bem o Aedes por conta da dengue, mas ele também passa a chikungunya, febre amarela, zika. E eu trago esse inseto aqui embaixo, que é o barbeiro. O barbeiro é ele que passa, ele é o vetor da doença de Chagas, tá? Lembrando que esses mosquitos aqui e o barbeiro, eles possuem dentro deles micro-organismos, tá? A leishmaniose vai ter, então, leishmania, né, visceral, né, o calazar, que passa, que são protozoários diferentes, tá? Aqui na malária também a gente vai ter, né, o protozoário da malária, que é o Trypanosoma cruzi, que vai... Opa, Trypanosoma cruzi é do barbeiro, tá? Desculpa, gente, é o plasmódio da malária. Malária que vai ter o plasmódio, que é um protozoário, né, que vai causar aí as febres, vai causar também a hepatite, né, porque danifica também o fígado. Aqui no Aedes aegypti a gente vai ter os vírus, né? São vírus diferentes, vírus da febre amarela, vírus do Zika, vírus da dengue. Lembrando que também tem as variantes, né? A gente vai ter as cepas. Dengue, por exemplo, tem dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, tá? Então são vírus diferentes. E o barbeiro aqui, então, que vai ter o Trypanosoma cruzi, né? Então a doença de Chagas é transmitida pelo Trypanosoma cruzi. Lembrando que aqui ele vai picar, a pessoa vai coçar. Só que quando esse barbeiro que pica, ele também defeca. A pessoa, ao coçar, põe as fezes do barbeiro para dentro da picada. E é nas fezes do barbeiro que tem o protozoário. Diferente aqui da picadinha do mosquito. Nesse caso, ele está se alimentando do sangue, mas ele está deixando na pessoa o vírus, tá? Ou o protozoário. Bom, então, não, deixa eu voltar, gente. Então, só para lembrar, ó, se a gente tira deles o ambiente natural, eles vão procurar outro ambiente, vão procurar sobreviver. E aí, essas doenças acabam entrando para o nosso ciclo. E esses vírus aqui, eles, por exemplo, podem sofrer mutações. E novas mutações são novas cepas, tá? E isso nos faz buscar também novas tecnologias e novas vacinas. Por isso que as vacinas vivem em desenvolvimento. A gente tem alguns tipos de vacinas e algumas vacinas tem que tomar até mais de uma dose, tá bom? Profilaxia, né? Como a gente pode se prevenir? Bom, primeiro, não tendo tanto desmatamento. Segundo, nesse caso aqui, a gente vai usar telas nas portas e janelas para esses insetos não entrarem, tá? Repelentes e tentar exterminar aí os locais, né, de reprodução desses insetos. Agora sim, vamos lá. Outro problema que a gente tem da questão da cidade e da indústria invadindo o ambiente, né, que estava em equilíbrio ambiental, é a poluição hídrica. Pensa só, para termos casas e para termos indústrias, a gente vai usar um recurso hídrico. A água ela é muito usada. Só que, infelizmente, a gente não faz um tratamento dessa água na hora de você eliminá-la, na hora de você jogá-la fora. Bem que não existe jogar fora, tá, gente? Jogar é jogar sempre dentro do planeta. Então, a gente vai estar jogando dentro do planeta e vai para algum lugar e vai interagir com algum ser vivo. Então, o que acontece? Quando a gente tem aí os nossos efluentes, a gente vai ter, então, a geração de esgoto, e esse esgoto, para ser jogado nesse efluente, nesse rio, nesse mar, ele precisa ser tratado.
Infelizmente, os grandes centros, as grandes cidades não tratam de forma adequada o esgoto, tá? Então, a gente tem sim a estação de tratamento de esgoto, chamada de ETE, ET, tá? É diferente da estação de tratamento de água. A água, quando chega na nossa casa. ETA, estação de tratamento de água, tá? A gente tá falando de ET aqui, tá? Estação de tratamento de esgoto. Existem as ETs, só que elas não tratam 100% do esgoto. Então, o que que acontece? Na primeira imagem, a gente tem aqui uma área de zoneamento ambiental, onde a gente tem uma preservação. Perceba que o rapaz está aqui, ó, pescando, né? E a gente tem aí toda uma qualidade ambiental. A água do sol, a luz solar entra aqui, né? Penetra, e as macrófitas, que são as plantas aquáticas, conseguem absorver e fazer sua fotossíntese. A gente vai ter também os micro-organismos interagindo com essas plantas, os animais herbívoros comendo essas plantas, os animais carnívoros comendo os outros animais, e tudo vivendo aqui de forma harmônica. Na segunda imagem, a gente pode ver o seguinte: muito esgoto, tá? Muito dejeto, muito fertilizante. Isso aqui serve de alimentação para micro-organismos, como algas, por exemplo. Os micro-organismos aeróbios, ou seja, aqueles que precisam do oxigênio, vão ser os primeiros a se alimentar disso. Então, eles estão lá, eles vivem muito bem com a presença do oxigênio, só que a partir de um momento, esse oxigênio ele vai ser consumido. Então, vai faltar oxigenação e vai ter um bloqueio também da luz solar por conta dessa matéria orgânica. Essas plantas vão morrer, vai faltando oxigenação, e aí outros micro-organismos, que daí são outros micro-organismos decompositores, que são os anaeróbios, eles vão surgir. E aí você vai tendo cada vez mais um monte de matéria orgânica aqui, um acumulado de matéria orgânica, e vai tendo o desenvolvimento de mais micro-organismos e vai tendo doenças, enfim, e vai matando também esses outros seres, né, que precisariam desses produtores. Imagina só, se eu tenho um animal herbívoro, ele não vai ter mais plantinha para comer, tá? E aí o carnívoro também já não vai ter a sua presa. Então, você vai tendo aí todo um desajuste dessa cadeia alimentar. Então, aqui a gente vai ter três problemas. Eutrofização, que é justamente a liberação de componentes orgânicos, pode ser de forma natural, mas aqui a gente vai estar verificando a forma artificial, que é justamente pelo esgoto. A gente vai ter a bioacumulação, ou seja, esses nutrientes vão se acumulando de organismo em organismo, tá? E a gente vai ter a magnificação trófica, que nada mais é do que o organismo o maior, né, consumidor ali da cadeia alimentar é o que mais vai ficar contaminado. Bom, eu trouxe para vocês mais um slide para isso ficar um pouquinho mais claro. Então, a gente vai ter aqui o processo de bioacumulação e de magnificação trófica. Bioacumulação, eu tenho um poluente e esse organismo, por ficar ali naquele ambiente, ele vai cada vez mais se poluindo, vai se infectando, né, dependendo do tempo ali, até que ele pode ficar totalmente contaminado. Magnificação trófica, eu vou ter todos os componentes daquela cadeia alimentar contaminados. Por quê? Porque se a plantinha foi contaminada, o herbívoro vai ser contaminado, o consumidor primário, secundário vai ser contaminado também, e o consumidor terciário também, tá? Porque aqui a gente vai ter uma cadeia alimentar, e esse aqui vai se alimentar de mais. Tá vendo que aqui tem uma maior quantidade de poluentes do que nas plantinhas, tá? Que são várias plantinhas, cada uma delas com um pouquinho. E aí aqui come, sei lá, umas 5 plantinhas, ele já vai ter aqui dentro do corpinho dele o montante, então, do poluente de 5 plantinhas. Se cada um desses aqui comeu 5 plantinhas, então um passarinho desse comendo 3, é mais ou menos acumulado aí, então, de 15, né, plantinhas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais como que essa alteração pode estar aí prejudicando os seres vivos e como que ela pode estar, então, ficando aí acumulada também na nossa espécie, porque a gente também pode se alimentar desses animais contaminados.
Mas a água não passa somente aquele tipo de contaminante, contaminante mais químico, né, proveniente lá da industrialização. A água também pode passar doenças que têm como vetor ou animais ou micro-organismos que vivem ali na água, né, de origem hídrica, por via hídrica. Então, a gente vai ter, por exemplo, a leptospirose. Leptospirose é, então, uma doença bacteriana, e essa bactéria, a leptospira, ela está contida na urina do rato. Então, os ratos gostam de ficar no esgoto, o rato vai lá e urina nessa água. Se a pessoa tiver um corte ou tiver alguma abertura na sua pele e tiver contato com essa água, essa bactéria pode entrar, então, nesse organismo, dentro desse corpo. Outros tipos de doenças por via hídrica, nós temos a amebíase, que é a ameba, que também vive em alimentos e águas não tratadas. A cólera, com a Vibrio cholerae, e essa bactéria, ela vive, então, nessa água suja, contaminada. Infelizmente, muitas pessoas ainda pegam cólera. A cólera também danifica o fígado da pessoa, trazendo icterícia. Icterícia deixa a pele e os olhos amarelados, né? E vamos também ter aqui a hepatite. A hepatite também, que é passada, então, por origem hídrica também, caso o alimento e a água não que estejam contaminados não estejam higienizados. Tá bom? Então, essas são algumas doenças que eu destaco para vocês. Destaquei alguns vetores. Falamos um pouquinho, então, como os desequilíbrios ambientais podem prejudicar o meio ambiente. E é isso. Agradeço, deixo aqui para vocês o meu contato. Então, não deixem de se inscrever aqui no canal, deixem seu like e até a próxima aula. Muito obrigada!